E aí pessoal do Vale, tudo certo? Bem, o meu nome é Danilo, eu venho colaborando aí com o canal e eu gostaria de tratar com vocês hoje sobre uma questão que se tornou uma realidade brasileira, que são os refugiados. Desde 2016, o número de refugiados venezuelanos no país cresceu e aumentou ainda mais com as travas impostas pela Colômbia. Hoje, estima-se que tenhamos cerca de 40 mil refugiados venezuelanos em Boa Vista, capital de Roraima, o que representa 10% da população da cidade e coloca, então, Boa Vista numa situação de vulnerabilidade. Fugindo da crise que assola a Venezuela, como a falta de alimentos, a falência dos serviços públicos e uma inflação que supera os 700%, os refugiados eles chegam em Roraima sem muitas perspectivas, já que os abrigos estão lotados e muitos acabam vivendo em situação de rua. E aí, recentemente, o governo federal editou uma medida provisória de assistência emergencial para tentar solucionar essa questão a curto prazo. E no longo prazo já existem propostas de interiorização desses refugiados, que vai necessitar a documentação dos venezuelanos e também uma estruturação mínima das cidades que vão recebê-los. E numa reunião realizada há pouco tempo entre o presidente Michel Temer e Filippo Grandi, que é o alto comissário do Comitê da ONU para os Refugiados, o Filippo Grandi ele se comprometeu a buscar ajuda financeira, humanitária e estratégica para trazer soluções aí para essa questão que hoje se tornou uma questão nacional. Então, uma dica, fiquem atentos aí a esse tema que pode render questões ou discussões para o seu vestibular e com certeza ao longo do ano aí isso ainda vai criar muito debate e discussão nas mídias, ok? Muito obrigado e um forte abraço aí para vocês. E aí galera do Vale, tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio Monteiro do canal Vestibular em Cena. Estamos aqui, como é sexta-feira, para trazer as atualidades para o seu vestibular, para essa preparação que está apenas começando. E a dica de hoje é este livro de Zueni Ventura, 1968, o ano que não terminou. Essa edição que eu tenho em mãos é uma edição atualizada, ela traz anotações de 1988 e depois de 2008. Afinal de contas, o Zueni Ventura, nesse livro, faz todo um retrospecto do que foi mês a mês o ano de 1968, que foi um ano significativo, foi uma espécie de turning point, para toda a cultura ocidental. Eu posso fazer um rápido retrospecto para vocês. Vale chamar atenção, por exemplo, no caso do Brasil, que em 1967 nós tivemos o lançamento de filmes como Terra em Transe e também do movimento Tropicália. Isso significa que arte, cultura e política se engajavam decisivamente na transformação dos hábitos e costumes. E no ano de 68 não vai ser diferente. Houve um impacto também a partir, por exemplo, da ofensiva do Tet, que foi uma ofensiva comunista do Vietnã do Norte contra as tropas do Vietnã do Sul e marca uma virada na Guerra do Vietnã. E essa ofensiva do Tet vai mexer com o imaginário não só da classe média, mas também do grande público norte-americano e ocidental. É importante levar em consideração que a Guerra do Vietnã vai ser o background, vai ser o pano de fundo para uma série de transformações comportamentais, de gênero, até mesmo de hábitos e costumes, experimentações em relação às drogas e à música. Logo depois, em maio de 68, nós tivemos uma série de manifestações estudantis que provocavam abalar as estruturas tradicionais do ensino superior francês. Nomes como Jean-Paul Sartre, Foucault, Simone de Beauvoir estavam engajados com os estudantes na tomada por esse poder, por essa condução do ensino superior em França. Existe um filme bastante interessante a respeito desse momento político que se chama Os Sonhadores, de Bernardo Bertolucci. E logo depois, em junho de 68, nós tivemos o nosso Maio de 68 francês. Nós tivemos uma série de manifestações, particularmente em São Paulo e principalmente no Rio de Janeiro, que envolveram a morte do estudante Edson Luiz, em torno ali do restaurante Calabouço. E nesse momento, a ditadura militar, como diz o historiador, ele já estava se tornando uma ditadura escancarada. Nós estávamos marchando em direção ao AI-5 e a sociedade civil, uma parcela da sociedade civil, estava se mobilizando contra esse autoritarismo. Então nós temos 3 acontecimentos decisivos aqui que vale a pena recapitular.
janeiro de 68, a ofensiva do Tet, que é uma virada na guerra do Vietnã, maio de 68, francês, e é o movimento estudantil, né, encabeçado também por intelectuais, e depois o junho de 68, brasileiro. São 3 fatores, são 3 momentos do ano de 1968 que vale a pena vocês revisarem nesse 2018 para o seu vestibular. E claro, o pano de fundo disso daí é o lançamento do álbum branco dos Beatles, com Jimi Hendrix tocando fogo em sua guitarra, né? A sociedade se preparando para um movimento como Woodstock daqui a pouco. Enfim, existe toda uma pauta de costumes que nós herdamos de maio de 68, ou melhor dizendo, do ano de 1968. Quem sabe nós voltamos aqui para poder falar um pouquinho mais a respeito, porque vale a pena, tá certo? Bom, é isso, continue nos acompanhando lá no Vestibular em Cena e fiquem aí por aí, porque na próxima sexta-feira estaremos de volta. Um beijo, um abraço e bons estudos! Fala galera do Vale, tudo bem? Aqui é a Tati do Historizando e eu vim contar pra vocês um pouquinho da imagem do Dom Pedro II no Enem. Muita gente sabe que o Enem adora cobrar segundo reinado, mas você sabia que dentro das questões de segundo reinado existiram várias cobrando a imagem do imperador? Pois é, entre 1840 e 1889 foi o período do segundo reinado, então são quase 50 anos. E é claro, com isso, a imagem do Dom Pedro II vai se alterando. Começando em 1840 com o golpe da maioridade. A gente tem que pensar que Dom Pedro II tinha entre seus 15 e 16 anos e já teve que assumir o trono. E é por isso que o Enem de 2015 vai cobrar uma imagem de um Dom Pedro II jovem. Jovem porque é recente então que ele assume o trono e ele precisava passar uma imagem de credibilidade, de seriedade, de estabilidade. Por isso, essa imagem é apresentada no Enem de 2015. Já o Enem de 2016, segunda aplicação, mostra essa imagem, que é o auge do segundo reinado. Então, o auge não só em questões econômicas, mas em questões culturais também. Dom Pedro II vai investir em várias questões de cultura, de artes, e essa imagem representa um pouco disso. Não só com relação a isso, mas ele vai investir em símbolos nacionais, e é por isso que aparece um índio colocando uma coroa nele. Então, a gente tem a valorização dessas questões nacionais e por isso escondendo essa origem da monarquia portuguesa. E é justamente isso que o Enem de 2016 cobrou com essa imagem. Já no Enem de 2013, a gente tem uma foto do Dom Pedro II. E essa foto foi utilizada na questão para comparar com um quadro do Dom Pedro I. Então, na verdade, não é só com a foto do Dom Pedro II, mas sim uma comparação. E essa comparação nos faz perceber que como a imagem do Dom Pedro II nessa foto é uma imagem séria. E é por isso que o Enem de 2013 fez esse tipo de comparação. Mas não é só a estabilidade e seriedade que as imagens que o Enem coloca de Dom Pedro II vão passar pra gente. Porque também no Enem de 2016, na segunda aplicação, então observem que foram 2 questões sobre a imagem do Dom Pedro II na mesma prova, a gente tem essa charge. Charge essa que vai identificar a crise do Império. E por que eu entendo como crise? É só observar como o Dom Pedro II está caracterizado. Ele está cansado, dormindo, então apático com o que está acontecendo, enquanto o Conde Deu, que era inclusive esposo da princesa Isabel, vai ser criticado porque muitos tinham medo que ele assumisse o trono e ele era um francês e ninguém queria que um francês assumisse o trono brasileiro. Por isso, essa charge vai evidenciar um período de crise do segundo reinado. Observem que a gente consegue então colocar todas as fases de Dom Pedro II na prova do Enem. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Curte a página do Vale no Facebook, se inscreve no canal do Vestibular em Cena lá no YouTube e me acompanhe no Historizando. Um beijo e até a próxima. E aí galera do Jornal Vale, tudo bem? Saca só a boa nova que eu tenho para nós. A partir de hoje, a galera do canal Terra Negra também nos acompanha aqui no Jornal O Vale. Lembrem-se, lá no YouTube o canal Terra Negra, para poder tratar de geopolítica e também de atualidades. Com vocês,
Um abraço a todos vocês aí do Vestibular Ensina, pessoal de São José dos Campos, com muito orgulho. A gente do Terra Negra agora entra com essa pílula de atualidades aí para vocês e sempre convidando a uma reflexão entre geografia e história. Lembrar aí que essa é uma relação estrutural da prova de ciências humanas do Enem, né, e de outros desdobramentos em prova que a gente percebe também até os próprios vestibulares de São Paulo. Então a gente está muito feliz de participar desse projeto que é o Vestibular Ensina. E hoje eu vou trazer para vocês uma reflexão sobre a crise dos refugiados no Brasil. É importante dizer que a palavra, inclusive o termo refugiado, é um termo técnico e se refere a uma condição de migração forçada, a uma condição em que você tem um migrante, ele saindo numa condição compulsória, seja pressionado por guerras, seja pressionado por perseguições políticas, seja pressionado por ditaduras, por fatores ambientais. Então, esses refugiados, normalmente, quando a gente tem um movimento migratório dessa categoria, a gente vai lembrar que eu tenho um volume muito grande de pessoas migrando num espaço curto de tempo. E normalmente essas migrações em massa, elas vão atingir determinados países. É fato que a maior parte dos receptores de refugiados no mundo hoje são países do sul, são países periféricos. Então isso diz que os refugiados causam, né, um impacto importante na infraestrutura, nos serviços públicos desses países, que muitas vezes não têm a condição mínima necessária para a garantia da integridade física, para a garantia da sustentabilidade social e econômica dos refugiados que estão chegando. E o Brasil está inserido, sim, dentro desse universo de países que recebem refugiados. Fato é que o Brasil recebe refugiados vindos de guerras africanas, o Brasil recebe refugiados sírios, acordos assinados a partir de 2011 garantem essa recepção. O Brasil recebe refugiados haitianos. Então, para ser acolhido na condição de refugiado, o Brasil tem que assinar, efetivamente tem que reconhecer do ponto de vista jurídico essa condição. Então a maior parte dos sírios, africanos, haitianos que aqui chegam são recebidos na condição de refugiados. Agora nós temos uma nova onda migratória, que é a onda de venezuelanos, que chega principalmente pelo estado de Roraima e que absorve cidades que não têm realmente a mínima infraestrutura para isso. Há uma certa crise dos refugiados hoje nesse estado e uma discussão nacional que se abre sobre o acolhimento dessas pessoas. Veja bem que ainda o venezuelano não é considerado um refugiado pelas autoridades brasileiras. Existe ainda, de acordo com essa classificação, a opção de ficar no país. É fato que o venezuelano sai em função de uma crise inflacionária que já há muito tempo ultrapassou 3 dígitos, né, de crises de abastecimento, de altíssimo nível de desemprego, criminalidade crescente, mas ainda não se caracteriza como, por exemplo, um refugiado de guerra ou um refugiado ambiental. Então isso depende de uma legislação que vai caracterizar esse venezuelano como refugiado. Então é isso aí. Espero que tenham curtido. Um grande abraço.